Olá, alunos e alunas, tudo bem? Mais uma vez estou aqui com vocês, né? Mais uma aula de ciências começando. E, como você já sabe, a gente está retomando alguns conteúdos, né? Que a gente viu ao longo das últimas aulas aí na parte de física. Então, a retomada de hoje é sobre a aceleração, tá? Imagine então a seguinte situação para a gente começar essa aula. Uma maratona. Uma maratona, ela é uma prova de corrida um pouquinho diferente das outras provas de corrida, né? Porque ela tem 42 quilômetros de percurso. Mas será, a questão aqui é, será que o maratonista, esse atleta que vai correr essa prova, será que ele consegue manter uma velocidade constante do início até o fim dessa prova? Qual é o tipo de movimento quando ele está correndo, que ele está realizando? Um movimento uniforme ou um movimento uniformemente variado? O que você acha? Então, com essas questões, a gente inicia a aula de hoje. Então, olha só, há momentos, né, que esse maratonista, ele vai ganhar velocidade. Então, por exemplo, numa descida, né, num percurso mais, com mais descida, ele vai ganhar velocidade. Já quando ele se deparar com uma subida, por melhor que seja o condicionamento físico dele, ele vai acabar perdendo um pouco de velocidade. Então, ele não vai conseguir manter o mesmo ritmo sem alterar nada até o final da prova, né? Isso é impossível humanamente falando. Então, o que acontece? Vai ter variação de velocidade. Por isso que a gente diz que a corrida, a maratona, né, no caso, é um exemplo de movimento uniformemente variado, tá? Porque vai ter alterações de velocidade. E a maior parte, então, dos movimentos do nosso dia a dia, eles não são movimentos uniformes, tá? Eles são movimentos uniformemente variados, como este. Então, os movimentos mais comuns que existem no dia a dia são esses em que a velocidade varia, né? Uma hora ela aumenta, outra hora ela diminui. Isso por quê? Isso por conta da existência da aceleração, tá? É justamente a aceleração que aumenta ou diminui a velocidade, né, dos corpos. E aí, quando tem essa variação, você já sabe, a gente classifica como movimento uniformemente variado, tá? E aí, então, já vimos isso em outro momento, acabamos de recapitular, né? Agora é sua vez de praticar aí no seu material. A questão é a seguinte, dê exemplos, tá? Tenta aí pelo menos 2 de cada, de situações do dia a dia que envolvam os movimentos uniformemente variados. Então, pelo menos 2 exemplos desse tipo de movimento aí que fazem parte da nossa rotina. Vamos lá? Qual foi o exemplo que você colocou aí? Corrida é né, que a gente acabou de ver aqui na situação, exemplo, né, do maratonista. Tá ok se você colocou corrida, beleza, tá? O que mais? Uma pedalada, né, a pessoa que está pedalando, ela não vai conseguir manter a velocidade constante. Uma hora vai ter um buraco na sua frente, uma hora vai ter algum pedestre passando, né, ela vai ter que reduzir a velocidade em algum momento. Um carro na estrada, né? Às vezes tem congestionamento, às vezes tem semáforos, lombadas, então a velocidade oscila. E também um caminhão, por exemplo, transportando carga, né? Se ele está numa descida, ele consegue ter maior velocidade. Se ele está subindo uma serra,
né, ele perde aceleração, ele perde velocidade, tá? Então, essas são algumas situações do dia a dia que envolvem o movimento uniformemente variado. E seguindo aqui então, a aceleração é ela que indica a variação de velocidade por segundo, tá? Então, o que é aceleração na física? É o que faz, né, com que a velocidade se altere nos corpos. Com relação à aceleração, olha só um exemplo aqui, né? Na Fórmula 1, um carro de Fórmula 1, né? Claro que ele é um carro totalmente diferente de um carro normal, né? O formato dele, a aerodinâmica dele e tal, mas ele é capaz de sair de uma velocidade de 190 km por hora e chegar a 290 km por hora em apenas 5 segundos. O que isso significa na prática? Significa que a velocidade dele aumenta 100 km por hora em apenas 5 segundos. Então, isso é a aceleração, né? Que faz essa mudança rápida de velocidade desse carro. E aí, vamos ver se você consegue lembrar da fórmula da aceleração. Esse quiz aqui, né? Se você lembra da fórmula da aceleração ou se você não lembra, pegar o seu material, o seu formulário e olhar para a fórmula, você vai acertar esse quiz aqui. Olha só o que ele diz. Para calcular a aceleração de um móvel, precisamos conhecer o que será? Na opção A sua posição e o seu deslocamento total. Na opção B, o seu deslocamento total e a sua velocidade. Na opção C, a sua velocidade e o tempo gasto, ou seria a opção D, a sua posição e o tempo gasto? E então? Muito bem, então qual foi a sua resposta aí para esse quiz? A resposta correta é a alternativa C. Por quê? Porque para a gente calcular a aceleração de um carro, de uma pessoa, de um móvel, de um ciclista, de qualquer coisa, a gente precisa conhecer a velocidade que ele desenvolveu, tá? E o tempo que foi gasto, tá? É com esses dois dados que a gente calcula a aceleração. E aí, então, olha só a fórmula da aceleração, que também tem que estar lá no seu formulário, né? É essa aqui, AM, ou simplesmente A, tá? De aceleração média, né? Igual ΔV, e o ΔV é a variação de velocidade, tá? Dividido pelo ΔT, que é a variação de tempo. Super importante esse dado aqui. A aceleração sempre ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Por que ao quadrado? Nós já falamos sobre isso, né? A cada segundo essa velocidade está aumentando aquela quantidade. Por isso que é ao quadrado, tá? Então sempre vai ser essa unidade de medida aí. E aí então olha um exemplo na prática, né? Aqui, a moto aqui, vamos imaginar esse ciclista. A velocidade inicial dele, ó, era 10 metros por segundo. Em apenas 10 segundos que se passaram, a velocidade da moto chega a 30 metros por segundo. Qual que é a aceleração dessa moto? Como que a gente vai saber? Usando a fórmula, mas olha só, a gente precisa saber a velocidade, né, a variação de velocidade e a variação de tempo. Qual foi a variação de velocidade dele? 30 metros por segundo? Cuidado, né, para não se confundir aqui.
O ΔV é essa diferença, esse intervalo entre as velocidades. Então, ele começou em 10 metros por segundo e alcançou 30 metros por segundo. Então, essa variação de velocidade é 20 metros por segundo, por quê? Porque 30 menos 10 é 20, tá? Então, pegando esses 20 metros por segundo, que é a velocidade dessa moto, e aí sim, dividindo pelo intervalo de tempo, né? Que o intervalo de tempo foi o quê? De 0 a 10. Então, 10 segundos. Então, dividindo o 20 metros por segundo pelo tempo de 10 segundos, o resultado que a gente encontra é 2. E aí, como a gente já viu, a unidade de medida é sempre, para aceleração, metros por segundo ao quadrado, ok? Então, a aceleração dessa moto foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada segundo ela estava aumentando 2 metros. E aí, o momento de praticar, né? De você responder, fazer esse exercício aqui. Então, olha só. Ao caçar um guepardo, ele sai do repouso e ele atinge 22 metros por segundo de velocidade em apenas 2 segundos. Qual a aceleração desse animal nesse intervalo de tempo? Então, tá bem tranquilo para você calcular, né? Substituir os dados que você tem aqui, velocidade e tempo, na fórmula da aceleração. E não esquece a resposta em metros por segundo ao quadrado. Muito bem, então vamos corrigir aqui. Então o problema, né, ele falou ali pra gente que a velocidade que esse animal chegou foi 22 metros por segundo. Então, a velocidade final, né? A velocidade inicial, 0, porque ele começou, né,
partiu do repouso. O tempo inicial, 0 segundos, e em apenas 2 segundos ele alcançou os 22 metros por segundo, né, de velocidade. Então, o que a gente faz? A gente pega esses dados, a gente já levantou esses dados aí, agora substitui na fórmula. Então, a fórmula é aceleração igual ΔV dividido por ΔT. O ΔV é o 22 metros por segundo, foi a velocidade dele. E o ΔT é o tempo, que foram 2 segundos apenas que esse animal levou para chegar naquela velocidade. Então, dividindo 22 por 2, o resultado que a gente encontra é 11 metros por segundo ao quadrado. Então, essa foi a aceleração do guepardo nesse intervalo de tempo, ok? Seguindo aqui, então, mais uma questão para você praticar, tá? Muito parecida com essa que você acabou de fazer aí, que a gente acabou de corrigir, mas tem um detalhezinho aqui bem importante que eu já vou te explicar. Um carro consegue acelerar de 0 a 120 km por hora em cerca de 10 segundos. Determine sua aceleração, que é sempre, né, em metros por segundo ao quadrado. O que você tem que prestar muito atenção nessa questão? Por isso que não só eu, mas todos os professores, né, na escola aqui, sempre a gente fala para vocês, interprete a questão, leia, né, entenda o que o problema quer que você faça, que isso faz total diferença. Então, olha só, um carro ele consegue sair do 0 a 120 km por hora em 10 segundos. Não podemos calcular usando uma velocidade de quilômetros por hora e o tempo em segundos. O que você precisa fazer antes de mais nada, que a gente também aprendeu ao longo das nossas aulas? Converter essa velocidade, passar ela de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, faz essa conversão primeiro, depois que você calcula a aceleração, tá bom? Então, lembre desse detalhe aí e vou te dar um tempinho e já voltamos para corrigir.
Conseguiu resolver? Conseguiu fazer a conversão? Lembrou como é que faz? Eu pedi para que você anotasse no formulário também a regrinha, né, de como a gente converte quilômetros por hora para metros por segundo, né, e vice-versa. Mas vamos conferir então a correção. Olha só, a velocidade inicial era 0 km por hora, né, repouso. A velocidade final que esse veículo chegou foi 120 km por hora. Mas quanto que é isso em metros por segundo? Aí que você faz a conversão. A conversão é o quê? É a gente pegar os quilômetros por hora, para a gente transformar para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então, pegou lá 120 quilômetros por hora e dividiu por 3,6, o resultado que a gente encontra é essa dízima periódica aqui, ó. 33,33 metros por segundo, tá? Então, se um carro, a gente fala assim que ele está a 120 km por hora ou a 33,33 metros por segundo, é a mesma velocidade, só que em unidades de medida diferentes, tá? Então, a primeira parte dessa questão era essa. Se você não fez isso, não tem como acertar o restante, tá? Então, é bem importante se atentar a esses pequenos detalhes. E depois, agora sim você usa a fórmula da aceleração, que é variação de velocidade dividido pela variação do tempo. Quanto que era a variação de velocidade? A gente viu ali, né, 33,33. Quanto que era o tempo? A gente viu que esse carro levou 10 segundos para chegar naquela velocidade. Então, eu divido pelo 10, 33,33 dividido por 10, o resultado é 3,3. Mas estamos falando de aceleração, então é 3,3 metros por segundo ao quadrado, certo? A cada segundo que passa, esse carro está deslocando 3 metros a mais, né? Está tendo uma variação, certo? Então, cálculo da aceleração feito, né? Mas nesse exercício a gente precisou transformar aqui antes, tá? Em alguns casos você vai precisar transformar, em outros não. Então, sempre leia e interprete a questão antes de responder. E chegamos mais uma aula, né, ao fim. E aí, nessa aula, então, o que nós trabalhamos? Nós vimos aí, começamos a aula vendo que o movimento uniforme é aquele que tem velocidade constante. Não é muito comum no nosso dia a dia, né? O mais comum é o movimento em que há alteração de velocidade, tá? Então, o movimento uniforme, para ele acontecer, tem que ser um percurso retinho, plano, né? A distância, ela vai sendo mantida sempre a mesma com o passar do tempo. Por isso que não é sempre que esse tipo de movimento acontece no dia a dia. No nosso dia a dia, é muito mais comum movimento uniformemente variado. Por quê? Porque as velocidades variam de acordo com a aceleração. No momento essa velocidade aumenta, no outro momento essa velocidade diminui, né? E é justamente essa alteração que caracteriza o que nós chamamos de movimento uniformemente variado. Então, lembre-se, né, de manter seu formulário em dia, suas anotações no seu caderno. Se você ficou com alguma dúvida, refazer os exercícios, tá? Inclusive os que a gente fez ao longo dessa aula. Tudo isso vai ajudar a fazer com que esse conteúdo entre na sua cabeça, né? Agradeço de novo a sua atenção, sua participação nesta aula e te espero aqui na nossa próxima aula de ciências. Até lá!